Ageu, capítulo 2, versículos 19, 10 ao 23. 10 ao 23, diz: Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhar, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é esse povo, e assim é essa nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que a mim oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá: Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reis e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Oremos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus eu clamo, por falar dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, que o Espírito Santo Teu ilumine o nosso entendimento, use a minha vida, os meus lábios, para expor a Tua palavra, de modo que entendamos qual é o tempo da bênção e corramos, ó Deus, para essa posição que a Tua palavra nos exorta a estar, com santidade, com obediência, com esperança, diante das bênçãos que o Senhor já preparou. É assim que te pedimos, ó Deus, edifica o Teu povo, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. Esse tempo de pandemia tem nos ensinado muito, bem como também tem feito a gente retardar, protelar algumas coisas. No início da pandemia a gente ficava extremamente preocupado em não se contagiar, em não se contaminar. A gente ficava muito preocupado em fazer tudo direitinho, todos os procedimentos, higienização, máscara e etc., porque a gente não queria se contaminar. A responsabilidade de cada um individualmente ali precisava acontecer para que o todo se sentisse protegido.
vacina, com as benditas vacinas, respostas de oração nossas, sem dúvida. E aí nos sentimos protegidos da contaminação e esmorecemos em alguns procedimentos e descobrimos que a contaminação pode acontecer mesmo depois de vacinados. E ficamos nos perguntando quanto tempo dura essa proteção, e mais que isso, ficamos nos perguntando quando ficaremos livres de toda essa contaminação, de todo esse efeito, de toda essa agonia, de toda essa angústia. Queridos, essa experiência também nos levou, sejamos sinceros, como Igreja do Senhor, a retardar algumas atividades, algumas organizações, a intensificação de alguns trabalhos, com a velha desculpa de que depois da pandemia a gente vai se dedicar mais, depois da pandemia a gente vai se reorganizar, e isso, queridos, é muito, muito parecido com o que nós vemos nos dias do profeta Ageu. Nos dias do profeta Ageu havia ali uma contaminação claramente denunciada no texto que lemos. Havia uma protelação, uma postergação de coisas urgentes e necessárias. O primeiro capítulo chama o povo para pôr as mãos na massa numa obra que estava quase 18 anos atrasada. Uma obra que devia ser concluída em 4, 5 anos, mas que já estava retardada por 18 anos. E Deus chama Zorobabel, chama ali o sacerdote Josué, filho de Josadaque, para que liderasse o povo. Chama o povo para trazer o material, para pôr as mãos na massa, para começar a trabalhar. Isso foi a primeira profecia, capítulo 1, versículos 1 a 11. Em datas de hoje, seria como se isso fosse recebido em 1 de junho de 520, o segundo ano do rei Dario. E capítulo 1, versículo 15, nos dá a entender que o povo demorou quase 3 semanas para acordar, despertar desse chacoalhão que Deus dá, chamando o povo a pôr as mãos na obra, a não ficar cuidando só da própria casa, mas cuidar da casa do Senhor. E aí, queridos, quase que um mês depois deles acordarem, deles começarem a reconstrução, Deus manda uma outra profecia, capítulo 2, versículos 1 a 9, por volta do dia 21 de julho de 520, porque o povo já estava começando a esmorecer, a desanimar, lidar com as dificuldades. Sabe como é que é, fazer uma reforma de uma casa, reformar a casa morando, é complicado. E vinham as ameaças, vinham as restrições, as limitações, e Deus levanta o povo e chama o povo para que continuasse, para que perseverasse, porque a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Se Deus visitou a primeira casa não apenas com ouro, não apenas com material, mas com a sua própria presença, a segunda casa teria o próprio Deus Filho, operando milagres, ensinando, repreendendo, e o povo acorda. Mas é interessante que agora, no capítulo 2, versículos 10 a 23, no mesmo dia, Deus fala 2 vezes com o profeta Ageu, aproximadamente em 24 de setembro de 520, e chama o profeta Ageu para explicar para o povo que não bastava trazer o material, não bastava botar a mão na massa, mas era necessário fazer isso com santidade, era necessário fazer isso bem feito, era necessário fazer isso com o coração disposto a agradar a Deus, e não simplesmente cumprir uma obrigação, não simplesmente a ser ativista, mas ser realmente santo como Deus é. E aí eu quero mostrar para os irmãos que as 3 partes dessa profecia dão conta do tempo da bênção de Deus. Primeiro, versículos
passado um tempo enorme de falta de bênção e entender por que faltou a bênção na vida deles. Por que a vida foi tão difícil, tão restrita, tão complicada? Veja, versículo 10, palavra que vem ao profeta, mas no versículo 11, uma palavra que é dirigida aos sacerdotes, à liderança do povo, aos conhecedores da lei. Tanto que Deus diz assim: pergunta aos sacerdotes a respeito da lei. As outras profecias Deus dirigia a Zorobabel, a Josué e a todo o povo. Aqui ele chama a liderança. E antes que você diga, bom, então hoje o recado não é para mim, lembre-se que como igreja do Senhor nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa mensagem, diferentemente do que foi nos dias do profeta Ageu, dirigida aos que organizavam o culto, a qualificação das ofertas e todas essas coisas, certamente ela é palavra de Deus para todos os cristãos, todos que são chamados como sacerdócio real. E veja aí, Deus chama-nos à reflexão. Como é que funciona a santidade? Como é que funciona a contaminação? Versículo 12, ele lança uma pergunta. Pergunta a seguinte: se alguém levar carne santa, porque você sabe que na lei mosaica existiam alguns tipos de animais que eram considerados carne imunda. Só alguns tipos de animais podiam ser trazidos como oferta ao Senhor, né? Um cordeiro, um boi, até mesmo para os mais pobres, uma pombinha, né? Era carne considerada santa, trazida para sacrifício pelo pecado, sacrifício em resposta de gratidão. E aí ele pergunta: se alguém pega essa carne santa e coloca assim, como que embrulha na própria roupa do sacerdote, que também era santa, se a barra da túnica sacerdotal encosta num pedaço de pão, num pedaço de cozido, num cálice de vinho, ou em qualquer outro mantimento, ele pergunta: carne santa, embrulhada em tecido santo, encosta em algum elemento. O fato de encostar santifica o elemento? E os sacerdotes, conhecedores da lei, respondem: não. Ou seja, santificação não contagia. Santificação é individual. Você não desfruta da santificação do teu irmão. Você precisa se santificar assim como o seu irmão. E aí, versículo 13, ele inverte a situação e ele vai diretamente ao caso que a gente encontra lá em Levítico. Veja, por exemplo, Levítico 22, livro do Levítico, capítulo 22, versículo 4 em diante. Livro do Levítico, capítulo 22, versículo 4 em diante diz: ninguém da descendência de Arão que for leproso, tiver fluxo, comerá das coisas sagradas até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda por causa do morto, ou aquele com quem se der emissão de sêmen, ou qualquer que tocar algum réptil, ou com que se faz imundo, ou algum homem, ou que faz imundo, seja qualquer for a imundícia. O homem que tocar será imundo até a tarde, não comerá das coisas sagradas, sem primeiro banhar o seu corpo em água, posto o sol, então será limpo, e depois comerá das coisas sagradas, porque isso é o seu pão. Do animal que morrer por si mesmo, ou que é dilacerado, não comerá, para com isso não contaminar-se. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que tem para comigo, para que por isso não levem sobre si pecado e morram, havendo eu profanado. Eu sou o Senhor que os santifica.
Veja lá em Números, capítulo 19, um outro trecho da lei que repete como alguém que tocou um morto não podia tocar outras coisas, pois contaminaria. Veja só, Números 19, 11 a 13, diz assim: aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem imundo, será 7 dias imundo. Ao terceiro dia e ao sétimo dia se purificará com essa água e será limpo, mas se ao terceiro dia e ao sétimo dia não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será este, nele ainda a sua imundícia. É sobre isso que Deus chama os sacerdotes a conversar sobre a lei. E aí eles entendem que se alguém tocar algo morto e depois tocar, como ele disse no versículo 12, tocasse o pão, tocasse o vinho, tocasse algo cozido, aquilo contaminaria. Então veja, a contaminação é coletiva, a purificação é individual. E Deus usa essas duas situações para o povo entender o que ele vai dizer ali no versículo 14: meu povo está assim, a minha nação está assim, toda obra e toda oferta dela é imunda. No início do livro, o problema é que o povo não trazia para a reconstrução da casa os recursos. No meio do livro, o povo acorda e começa a dedicar na reconstrução da casa os recursos. Mas agora, essa reconstrução está sendo feita de forma desqualificada, de forma sem observar a obra do Senhor. E o que acontecia ali? A reconstrução começou, mas por uma série de dificuldades e pecados, ela não foi completada. Então você imagine se fosse como nós. Dinheiro acabou, só deu para subir as paredes até a metade, não tem teto. Mas vai assim mesmo, a gente faz o culto, no dia que não chove a gente reúne, no dia que está sol a gente reúne, sabe? Vai do jeito que dá, vai. Era assim que eles estavam. Era assim que eles estavam. Numa obra que levaria 4 ou 5 anos e que já ia se protelando por mais de 18 anos de atraso e assim por diante. E agora Deus chama o povo para entender que não bastava trazer a oferta, Deus estava preocupado como é que estava a vida do ofertante. Não bastava trazer o material para a reconstrução, Deus estava de olho na atitude, nas motivações, na disposição daqueles que até estavam trazendo recursos para a reconstrução. Ele chama o povo e explica: olha, esse tempo de falta de bênção de vocês é porque falta santidade, falta obediência, falta pureza. Deus não muda. Deus é exatamente o mesmo que quando se revelou para Moisés e começou a entregar para Moisés a lei, antes de mais nada, o que ele disse? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. O mesmo Deus que quando chama Josué para começar a tomar posse da terra prometida, lá em Josué capítulo 3, versículo 5, o que ele diz? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Um Deus que sempre condicionou a obediência à sua palavra, a consagração a Ele e as bênçãos. E ele avisou isso. Na exposição passada, nós vimos como Deuteronômio 28, que fala das bênçãos da obediência, também mostra as maldições da desobediência. E entre as maldições estava lá a seca, estavam lá as pragas, estavam lá os gafanhotos. E Deus agora chama eles para olhar exatamente isso. Olha só, no
versículo 15, Deus diz o seguinte para eles: considera tudo que vocês estão passando, antes de pôr-lhes a primeira pedra no templo. Como é que estava sendo a vida de vocês antes de uma resposta de obediência? Aí Deus dá o balanço, ao versículo 16: perdas de 50%, de 60%, né? Alguém vinha para o monte de 20, e só encontrava 10. Alguém vinha para o lagar de 50, e só encontrava 20. Deus mostra a relação de perdas materiais que eles estavam experimentando e correlaciona diretamente com o dia que finalmente eles tomaram a atitude de obedecer ao Senhor. Deus explica aquele tempo de falta de bênçãos relacionado com o tempo de protelação, de adiamento, de relaxo, de contaminação que estava acontecendo, né? E olha só, no versículo 17 ele diz: eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. Veja, quem foi ferido com essas coisas foram as plantas. Mas quando Deus fazia com que a colheita ficasse doente, quando Deus fazia com que a colheita não rendesse na exata proporção do plantio, Deus não estava querendo atingir as plantas, Deus estava querendo chamar a atenção de quem plantou, de quem ia colher. E é o que ele diz aqui, né? Eu fiz isso e não houve entre vós que voltasse para mim. A expectativa de Deus era muito simples, era a expectativa de arrependimento. Deus não tem prazer em colocar os seus filhos em repreensões, em situações de sofrimento. Não. Mas Deus é um pai que repreende o filho a quem ama. Deus não é um pai negligente que fecha os olhos para filhos que estão ali. Veja, queridos, que testemunho dava para os outros povos verem que o Deus que conduziu as autoridades, que permitiu que a casa fosse reconstruída, ainda estivesse em ruínas. Os outros povos olhavam para isso, sabiam que Deus tinha usado governantes ímpios para dar recursos, para dar condições para a reconstrução do templo, e os outros povos falavam: acho que não vale a pena servir esse Deus deles, né? Eles não estão muito empolgados, acho melhor procurar outro. Percebe? Como um mau exemplo contagia os de fora. E percebe como só eles, nenhum outro no lugar deles, podia se arrepender, podia se santificar, podia começar a obedecer aquilo que Deus mandou. A obediência é intransferível, a santificação é intransferível. Por isso que o Senhor Jesus diz: se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Se a tua mão te faz tropeçar, arranca. É assunto teu com Deus, sede santos como Deus é santo. Não tem como você pagar alguém para ser santo no seu lugar. Não tem como você contratar alguém para obedecer a Deus no teu lugar. Santificação é individual, mas a contaminação é coletiva. Você já percebeu como um preguiçoso contagia o outro com a sua preguiça? Você já percebeu como um mau exemplo leva outro a um mau exemplo? É difícil o bom exemplo arrastar alguém junto. Às vezes arrasta, mas o mau exemplo, esse aí leva a multidão junto, né? Às vezes você não queria falar alguma coisa, não queria falar uma palavra torpe, mas alguém está ali com aquele vocabulário torcido do seu lado, quando você vê, você já está falando as mesmas palavras. O mal contagia, e é o que Deus chama a atenção deles, para eles não contagiarem os outros povos com a sua negligência,
E Deus chama eles ao arrependimento. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 12, quando a casa foi inaugurada nos dias de Salomão, já previa que haveriam tempos assim de contaminação, de impureza, mas Deus já disse que Ele esperaria o arrependimento, o quebrantamento. Olha só, segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 12 em diante, nós lemos o seguinte: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Deus não fecha os céus para nunca mais abrir. Ele fecha os céus para que a gente busque, o quebrantamento, o arrependimento, a confissão de pecados. Veja, queridos, nós experimentamos que a minha vacinação não protege você se você não se vacinar. Você precisa tomar a sua atitude, a sua vacina, certo? Mas veja, às vezes a tua contaminação com o vírus pode me contaminar mesmo que eu esteja vacinado. Isso é muito claro, e é o que Deus chama o povo a refletir e entender que quando há contaminação, quando há pecado não confessado, quando há acomodação, quando há protelação, a bênção se afasta, a bênção some, as dificuldades vêm, a repreensão vem, porque Deus nos trata como filhos. O bom pastor não deixa faltar a vara e o cajado que consola, mas dói. Consola, mas dói. Então, queridos, se falta bênção entre nós, temos que refletir também: será que é porque sobra pecado? Será que é porque sobra omissão? Será que é porque sobra conivência? Será que é porque não estamos sendo tão diligentes quanto o Senhor nos capacitou a ser? Isso é uma reflexão a ser feita como sacerdócio real que somos. Mas o texto também nos fala não apenas do tempo da falta de bênção, ele fala do tempo da manifestação da bênção. Olha que maravilha! No versículo 18, Deus começa a chamar o povo a olhar para frente. A partir de um momento exato, a bênção acontece entre esse povo. Olha só, versículo 18: considerai, eu vos rogo, desde este dia. Que dia foi? O dia 24º do mês 9 do segundo ano do rei Dario, que foi quando a obra recomeçou. Desde este dia, o que começou a acontecer? Desde o dia que se fundou o templo, começou a colocar os alicerces. Já não havia semente no celeiro, né? A videira, a figueira, a romeira, a oliveira não estavam dando frutos, mas olha que coisa linda. Versículo 19 diz: desde esse dia vos abençoei. Vos abençoei. Quando vocês fizeram a parte de vocês, quando vocês responderam ao despertamento, eu vos abençoei. Porque, queridos irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Veja, 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 a 23. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 a 23. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 a 23 diz o seguinte:
disse Davi, aliás, 1 Samuel, eu abri no 2 Samuel, perdão. 1 Samuel 15, 22 a 23, diz lá. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Por quê? Olha o versículo 23. Rebelião é como o pecado de feitiçaria, e obstinação é como idolatria, e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul perdeu o trono por não obedecer. E o que ele não obedeceu? Ele simplesmente ofereceu ao Senhor aquilo que Deus não tinha pedido. Querido, se Deus te pede um fusquinha, não ofereça uma Ferrari. Seja fiel. Não queira ser espetacular na presença de Deus. Se Deus determinou que não é tua função, não usurpe a função do outro. Foi o que Saul fez. Ele mesmo ofereceu o sacrifício sem esperar o sacerdote. Queridos, obedecer é melhor do que sacrificar. E Deus diz ali: olha, quando vocês botaram a primeira pedra de obediência, quando vocês realmente colocaram a palavra de Deus em prática, eu abençoei vocês. Eu abençoei vocês. E foi assim nos dias de Malaquias, contemporâneo, ali, um pouco posterior a Ageu, quando ele disse: trazei a casa do tesouro todos os dízimos e fazei prova de mim, se não abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Desde esse dia, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra, não a nós só, mas Ele é fiel à sua palavra. Ele é o mesmo que chamou o povo lá em Deuteronômio 30 e disse: eis que eu vos proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivam. Ele diz: eu estou nos céus e a terra por testemunha. Eu estou combinando com vocês. Quando vocês forem obedientes, quando vocês cumprirem a minha palavra, vocês vão ser felizes, vocês vão ser abençoados. Então, o tempo da manifestação da bênção é o tempo da obediência. Talvez você fique se perguntando: quando será que Deus vai me abençoar? Quando será que Deus vai ser bondoso comigo? Quando você começar a ser fiel a Ele. Você sabe aonde tem faltado fidelidade com o Senhor. Talvez não seja nos dízimos e nas ofertas, como não estava sendo ali com eles até traziam, mas traziam com má vontade, traziam cheio de pecados nas mãos. Você aceita comer uma refeição deliciosa, servida por um garçom de mãos sujas? Perde a fome, não perde? O que a gente acha que Deus vai receber algo que a gente oferece sem a devida dedicação, santidade, amor? A gente acha que Deus vai tratar a gente diferente? Deus é perfeito, Deus é santo, e Ele não precisa do que nós temos para oferecer a Ele. Ele nos abençoa por meio das oportunidades de obediência. Mas o ponto é esse: começou a obediência, começou a bênção. O tempo da bênção é o tempo da obediência. O tempo da falta de bênção é o tempo da falta de obediência. É o tempo da infidelidade. E é como se a obediência fosse uma vacina para a maldição. Você experimenta isso quando você se dedica mais
esse meu bom tempo com Deus. E aí a terceira parte do texto nos ensina o tempo da manutenção perene da bênção. Deus providenciou um modo que a sua bênção seja perene, seja eterna como o seu povo. Que a bênção de Deus não demande apenas da nossa obediência, que é imperfeita, que é inconstante, que é intermitente, que é limitada. Deus vai além, e Ele prepara um meio, um modo para que a bênção dele permaneça sobre aquele povo, sobre o povo dele, sem fim. E onde é que está isso? Versículos 20, 21, 22 e 23, quando a segunda profecia é dada no mesmo dia, Deus manda uma segunda palavra, e aí agora ele se dirige especificamente a Zorobabel. Ele não chama Josué, ele não chama o povo, ele fala: Zorobabel, agora o assunto é com você, governador de Judá, nomeado pela autoridade. Fala a Zorobabel: Zorobabel, tem um dia que eu vou abalar o céu e a terra. Tem um dia que eu vou fazer tudo ser sacudido. E queridos, eu creio que esse dia foi aquele dia que o nosso Senhor na cruz deu seu último suspiro. E Mateus 27, 45 nos diz que houve trevas. Olha só, Mateus 27, 45 diz que houve trevas. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Sabe o que significa? Do meio-dia até as 3 da tarde virou noite. Dá para imaginar o céu sendo abalado desse jeito? E aí, diz o seguinte, olha só, Mateus 28, versículo 2: Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu, abalou os céus e abalou a terra. E a carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 25 a 29, vai dizer que o Senhor vai fazer isso de novo. Olha só, Hebreus capítulo 12, versículos 25 a 29. Hebreus capítulo 12, versículo 25 a 29 diz o seguinte: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção de todas essas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Dá para entender que Deus falou para Ageu avisar Zorobabel que aconteceria um dia que os céus e a terra seriam abalados? Dá para a gente entender que quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, uma amostra disso já foi dada? E que o autor aos Hebreus diz que isso aconteceria, e que Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículos 8 a 13, repete e garante que isso vai acontecer. Olha só, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8: há todavia uma coisa, amados, que
não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Queridos, Deus avisava através de Ageu para Zorobabel: vai ter um dia, todo efeito do pecado, toda a presença do pecado vai ser eliminada, porque Deus vai fazer todas as coisas. Ele vai abalar os céus e a terra. Ele vai derreter, como Pedro narra em detalhes, ele vai derreter todas as estrelas, o próprio sol vai ser derretido com a presença da vinda do dia do Senhor Jesus. E aí alguém pode falar: mas pastor, ele estava falando de Zorobabel, ele não estava falando de Jesus. Volta lá em Ageu, e veja que no versículo 22, além de Deus prometer que abalaria a terra e o céu, Deus diz assim: eu derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos e nações. Derrubarei o trono dos reinos e desfarei a força das nações, de modo que os carros, os cavalos e os seus cavaleiros cairão com a sua própria espada. Quem tem o trono de todas as nações? Quem tem o trono de todas as nações? Se você for lá em Mateus 4, 8 a 9, ou em Lucas, capítulo 4, versículos 5 a 7, veja comigo, Lucas, capítulo 4, versículos 5 a 7. Lucas, capítulo 4, versículos 5 a 7, diz: e elevando, mostrou no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória dos reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser, portanto, se prostrado me adorares. Deus estava falando para Ageu avisar Zorobabel: olha, os céus vão ser abalados, e quem governa os governos desse mundo, que fez essa oferta tentadora para Jesus no deserto, vai ser derrubado. Deus estava dizendo: Zorobabel, o diabo vai ser destruído. Deus estava falando para Zorobabel, assim como disse para Daniel, sobre aquela pedra que se desprenderia e derrubaria todos os reis da terra. Pregamos há algumas semanas atrás, Daniel capítulo 2, versículo 44 a 45 diz isso. Daniel capítulo 7, 13 a 14 diz: viu o Filho do Homem, que tem um reino sobre toda a terra, e o seu reino não passará. Deus estava falando sim para Zorobabel: eu vou enviar Jesus, aquele que tem na sua coxa escrito Reino dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas ainda você pode estar se perguntando: mas Deus está falando com Zorobabel, o que Zorobabel tem a ver com isso? Se você for olhar em Mateus capítulo 1, versículo 12 a 13, e se você for olhar em Lucas capítulo 3, versículo 27, onde aparecem as duas genealogias de Jesus Cristo, quem está lá com o nominho no meio daquela lista de nomes? Zorobabel, a semente bendita do descendente que viria
ferido no calcanhar, mas destruiria as obras da serpente, estava em Zorobabel. E porque a palavra se cumpriu para Zorobabel, nós podemos descansar que Deus preparou um meio de que a sua bênção fique sobre o seu povo, de uma forma que não tenha fim, mesmo que não sejamos obedientes. Mas diante disso, queridos, sabendo que Ele vem e restaura, sabendo que estamos sendo preparados para uma vida em novos céus e nova terra, onde não há pecado, Deus nos manda ser santos como eu sou santo. Devemos obedecer a Deus, não apenas porque a bênção acompanha a obediência. Devemos ser santos, não apenas porque a santidade afasta de nós os efeitos e as consequências do pecado. Devemos ser santos se queremos já estar prontos para a vida eterna, sem pecado, sem maldição, sem nenhum sofrimento, naquilo que Deus nos preparou e nos garante a vida de Jesus. Mas pastor, tem um anel aí, eu não entendi essa história de anel. Eu preciso te falar do anel antes de terminar a mensagem. Deus disse que faria de Zorobabel esse anel de selar. Todo rei tinha um anel, um símbolo, que ele usava para marcar e gravar a sua marca como selo que ninguém devia romper, senão o autor da carta ou o destinatário da carta. Esse é o anel de selar. Um anel que o rei jamais se separava. E aí, eu imagino que você conhece a história de Apocalipse, capítulo 5, versículos 1 a 5, quando é mostrado um livro selado, com pessoas chorando, preocupadas. Quem podia abrir aqueles selos? E aí alguém avisa: o Cordeiro de Deus. Ele morreu e foi morto. Ele pode abrir os selos e garantir que toda a história decretada por Deus se cumpra. Queridos, o tempo da falta de bênção é quando o pecado está presente. O tempo da bênção começa quando obedecemos ao Senhor. E o tempo da bênção perene é possível, deve encher o nosso coração de esperança, porque Jesus Cristo é o descendente de Zorobabel, esse anel inseparável do Rei dos Reis, com autoridade para selar a mensagem e para revelar tudo que o Rei dos Reis quer falar conosco. Que eu e você, como povo de Deus, responda, não apenas com obediência e dedicação, mas com santidade, com amor, com anseio de que esse tempo da bênção que não acaba chegue quando Jesus Cristo volta e restaura todas as coisas. Cantemos que o nome dele está